Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu irmão e minha irmã, que me assistem neste momento. Hoje é dia 3 de janeiro e esse é o nosso terceiro devocional do ano, onde estamos utilizando este livro aqui, Um Ano com C.S. Lewis, para os temas das nossas devocionais. E hoje, então, vamos para a leitura do terceiro dia. O título é Não Nua, e sim com uma nova roupa. E o autor diz assim: nossa própria situação é bem parecida com a dos caramujos eruditos. Grandes profetas e santos têm uma intuição com relação a Deus que é positiva e concreta, pois só de tocar as vestes do seu ser, eles foram capazes de vislumbrar que Ele é a plenitude da vida, da energia e da alegria. E por isso, e por nenhum outro motivo, eles têm de comunicar que Ele transcende aquelas limitações que chamamos de personalidade, paixão, mudança, materialidade e coisas do gênero. A qualidade positiva que há nele e que ultrapassa as limitações é a única razão para tantas negativas. Mas quando titubeando, chegamos em seguida e tentamos construir uma religião intelectual ou iluminada, o resultado é que pegamos essas negativas, infinito, imaterial, impassivo, imutável, etc., e as usamos sem temperá-las com a intuição positiva. A cada passo do processo, excluímos da nossa ideia de Deus algum atributo humano. A única razão para se jogar fora atributos humanos é criar espaço no qual colocaríamos algum atributo divino positivo. Na linguagem do apóstolo Paulo, o propósito deste despir não é deixar nossa ideia de Deus nua, mas fazer com que ela seja revestida. Infelizmente, não temos meios para realizar este revestimento. Assim que removemos da nossa ideia de Deus características elementares dos seres humanos, nós, meros investigadores inteligentes e eruditos, não temos onde buscar aquele atributo da divindade incrivelmente real e concreto que deve ser colocado no lugar do atributo humano removido. Assim, a cada passo do processo de refinamento, nossa ideia de Deus vai sendo esvaziada e imagens fatais começam a aparecer. Um mar infinito, silencioso, um céu límpido, além das estrelas, uma abóboda branca e radiante, levando-nos a um grande vazio, a adoração de uma entidade não existente. Nesse texto que lemos, Lewis dá continuidade aos textos que lemos no dia 1 e 2 de janeiro. E nesse terceiro texto, ele fecha esse tema. Assim, vamos fazer uma breve retrospectiva no texto que meditamos no dia 1º de janeiro. Lewis nos alerta sobre o perigo de crermos em um Deus meramente filosófico, onde, no fundo, nós cremos que ele não seja mais que uma força, um cosmo, algo meramente abstrato e conceitual. No texto que meditamos ontem, dia 2 de janeiro, o autor nos alerta para o perigo que corremos ao tentar encaixar Deus dentro dos nossos próprios pensamentos e ao fazer isso, nós passamos a adorar e servir um conceito que nós mesmos criamos sobre Deus, ao invés de estarmos adorando o Deus vivo que a Bíblia nos revela em Jesus. E finalmente, no texto que acabamos de ler, Lewis nos alerta sobre o perigo de focarmos tanto nos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, naqueles atributos que tornam Deus acima e além do ser humano, a onipotência, a onipresença, o eterno, etc., que nós tornamos Deus um ser inimaginável, inacessível, beirando a inexistência, o que nos faz retornar para os textos anteriores, tornando Deus apenas um conceito filosófico que nós mesmos produzimos com a nossa mente limitada. Dessa forma, é muito importante
que além desses atributos que separam Deus das limitações humanas, nós também o conheçamos pelos seus atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que ele divide conosco: o amor, o cuidado, a proteção, o serviço. Em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, Deus não diz: eu sou onipotente e eterno. Ele diz: o Senhor, o Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e fidelidade. São palavras que a gente entende. Misericórdia, compaixão, amor, fidelidade. São qualidades de uma pessoa, de um caráter. Esses atributos tornam Deus quem Ele quer ser nas nossas vidas. Não um ser separado, longe, inacessível, mas alguém que se importa conosco, que nos ama, que se fez humano como nós, como você e eu, que experimentou a dor da perda de um amigo, que experimentou a dor da traição, que teve fome, teve sede, que chorou, teve tristeza, chorou de angústia, chorou de tristeza, ou seja, experimentou todas as nossas dores, tanto físicas quanto emocionais. E por isso, Ele sabe como nós nos sentimos, pois Ele mesmo se permitiu passar por todas as situações que até hoje nos afligem. Assim, Deus nunca foi distante da sua criação. Muito pelo contrário, Deus sempre fez questão de estar no meio do seu povo, junto de nós, desde o início dos tempos. Ele estava junto de Adão e Eva e Ele mesmo os procurou. Ele esteve junto do povo ao saírem do Egito e se manteve com eles no meio deles durante toda a peregrinação até a terra prometida. Deus esteve junto do seu povo por meio dos juízes e das juízas, por meio dos profetas, até finalmente estar fisicamente em carne e osso no meio do seu povo. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, é a resposta definitiva para esse Deus vazio e distante que muitos criaram. Olha o que diz: a palavra se tornou ser humano e morou entre nós. Nós vimos a sua glória. Deus deixou de ser uma ideia, Deus deixou de ser um conceito, Ele veio em carne e osso, e em Jesus a gente vê exatamente como Deus é. Então, o desafio de hoje é esse: estou conhecendo sobre Deus ou estou conhecendo o Deus? Lewis diz uma coisa linda no final. Ele fala que o propósito de tirar da nossa mente as ideias erradas sobre Deus, as ideias pequenas, humanas demais, não é para deixar nossa mente vazia, é para vestir nossa mente com uma ideia nova, muito maior e mais verdadeira. Só que nós sozinhos não temos essa roupa nova, não temos como criar o verdadeiro retrato de Deus. Jesus é essa roupa nova. Ele é a revelação final. Em João capítulo 1, verso 18, está escrito: ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ou seja, Jesus veio nos vestir com o conhecimento verdadeiro do Pai. Vamos fazer uma checagem do nosso coração agora? Quando você ora, você está conversando com um Pai ou com uma força cósmica? Quando você mais busca explicações, o que você mais busca? Explicações sobre Deus ou encontros com Deus? Você consegue descrever Deus usando mais palavras como amoroso, fiel, santo, meu refúgio, do que apenas infinito, imutável, onipotente, onipresente? Assim, como vimos nesse devocional e também nos anteriores, não permita que Deus se torne apenas uma ideia, um conceito, uma filosofia. Não permita que na sua vida, no seu coração, Deus seja reduzido a uma força cósmica sem forma e vazia. Não permita que em sua vida você só conheça Deus de ouvir falar.
Que na sua vida Deus seja uma realidade, um relacionamento, alguém que você consiga ouvir a voz. Que os seus olhos, assim como os olhos de Jó, consigam reconhecer a Deus. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e até amanhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus.